Fala, Bills Mafia, fala galera do canal Fernando Chimude, muito boa noite, né? Estamos aí começando a série, né, de prospectos do draft, de análise dos prospectos do draft, começando a série hoje com o Rafael Satamini, com o Léo Carneiro, falando sobre running backs principalmente, né? Um pouquinho de tight ends também. É o primeiro aí episódio dessa série que a gente vai ter aqui no canal do Fernando Chimude até a live do draft no dia 24 de abril. Né, como o pessoal do canal Fernando Chimude já acostumou a acompanhar, né, todo ano, a live do draft vai estar aqui no canal do Fernando Chimude novamente, com vários convidados, com muita gente legal participando de todos os times, né? E vamos ter também sorteios aí de produtos FS Shirts. Então, você que ainda não é um colaborador, o mês de abril é um mês ideal para você se tornar um colaborador, ter acesso a todos os benefícios lá do grupo de WhatsApp dos colaboradores, ter acesso aos descontos dos produtos FS Shirts. Eu estou aqui vestindo minha camisa FS Shirts aqui, tomando aqui a minha água no meu copo, né, personalizado da FS Shirts. Está disponível para todo mundo, vai ter sorteio na live do draft para todo mundo que quiser se inscrever no sorteio, mas os colaboradores do canal Fernando Chimude já entram com 2 chances de ganhar e já tem descontos exclusivos para adquirir os seus produtos na FS Shirts. Tá? Então segue lá no Instagram, @FS_Shirts, dá esse apoio aqui para o canal do Fernando Chimude, se torne um colaborador, né, e tenha em primeira mão acesso a todas essas lives toda terça e quinta, né? Você que está vendo agora como formato de vídeo, vai perder alguma coisa no estudo dos prospectos em tape que a gente não pode colocar no YouTube, né? Mas o pessoal que está acompanhando pelas chamadas de Zoom lá com o Rafa, com o Léo, está podendo aproveitar bastante. Então fiquem aí com o primeiro episódio da série, focando hoje em running backs, quais running backs aí são destaques para esse draft do dia 24 de abril e quais são talvez alvos para o Buffalo Bills. O Rafa, o Léo e a galera do canal Fernando Chimude vai estar trazendo para vocês aí. Valeu, galera, um abraço. Pessoal, vamos lá, Leonardo, tu quer começar falando de alguém da primeira, segunda rodada? Não, eu Ninguém queria te encheu assim. os olhos? Não, encheu. Mas acho que para a gente falar da classe de running backs do Bills, quer dizer, do draft do Bills, do running back, a gente tem que falar de James Cook antes, né? Eu acho que passa muito por isso o que a gente vai Vai lá. visitar, o que a gente vai ver, passa pelo James Cook. Eu vejo 3 cenários para o James Cook. O primeiro deles é o Bills pagando ele uma média aí de 10, 12 milhões, ficando com ele, foi o nosso acho que possivelmente foi o nosso segundo melhor jogador do ataque, né, do nosso ataque ano passado. Só que eu vejo esse cenário não acontecendo, para ser sincero, porque o Bini nunca pagou com o running back, não vai ser agora. Então eu vejo mais cara do segundo cenário, que é levando esse aí até a temporada e ver a reação do James Cook. Ou ele faz um holdout, ou ele encara essa como a temporada do contrato dele ano que vem e arrebenta de novo. Eu acho que o Bini aposta nisso. Baseado nisso, no que eu acho, só falar um terceiro cenário, que é a questão da trade. Eu acho difícil acontecer, porque o Bini já tem nas mãos uma compensatória do ano que vem, na pior das hipóteses. Uma terceira rodada, quarta rodada. Então, ele não vai aceitar uma trade pior que isso, e nem gente vai dar alguma escolha melhor que isso. Então, o cenário da trade também eu acho complicado. Partindo desse cenário que o Cook vai vir aqui, vai continuar com a gente no ano que vem, eu não vejo o Bills afetando nem na primeira rodada e nem na segunda rodada, não. Não vejo afetando o running back. Apesar de que na segunda rodada, eu não ficaria triste, eu até anotei aqui na minha draft board, se viesse alguém da dupla de Ohio State. Eu gostei dos 2 prospectos de Ohio State. O pessoal até fala que eles são cosplay do David Montgomery, que seria o Keyshawn Judkins, e o Trevor Henderson seria o Jahmyr Gibbs, né, na comparação com o Detroit. Mas eu acho que o Keyshawn Judkins tem potencial para ser melhor do que o David Montgomery. Eu gosto muito do Keyshawn Judkins e é um cara de goal line, a gente precisa de cara de goal line, é um cara que explode e, e norte-sul e faz muito touchdown ali na goal line, uma jarda, first down. Eu acharia uma escolha interessante na segunda rodada. Ou na 56 ou na 62, né? E Ô, você, Léo, Gabriel? na hipótese de
não renovar com o Cook, você acha que quem que assume a posição de running back um seria o Eu Ty acho, Johnson ou eu acho Davis? o Ray Davis, né? Você acha que Eu ele tem acho que potencial? O Ty Johnson é o nosso talvez melhor recebedor, o segundo melhor recebedor do time. Do time? Mas acho que o Ray Davis tem mais cara de running back de três descidas, né? Do que o Ty Johnson. É, Não é não, Rafa? aí é o seguinte, só tem uma coisa aí que eu tô na dúvida, porque eu honestamente não entendo como é que isso funciona. Até o Brandon Beane tem dificuldade de entender, às vezes, o que que acontece com esse negócio das escolhas compensatórias. Eu não sei se a saída do James Cook ano que vem daria automaticamente uma escolha de terceira rodada para a gente, não. Porque ano passado saiu o Gabe Davis e ele foi ganhar um contrato lá de 13 milhões de dólares no Jacksonville e gerou para a gente uma escolha compensatória agora esse ano de quinta rodada. Então Então tem o uma Cook forma, Rafa, né? não tem uma fórmula e eu sei que os valores do contrato são decisivos para o O resultado Bills, da fórmula, mas eu não sei se é levado em consideração a posição. Porque, por posição, exemplo, quantos jogadores o time pegou na free agency, também é um levado em conta. contrato de 15 milhões de dólares para um wide receiver é pouco. Agora, para um running back, ele vai ser um dos running backs mais bem pagos da liga. Eu não sei se isso é levado em consideração ou não. Entendeu? Então, eu não sei se a gente vai receber uma escolha de terceira rodada, se ele sair ano que vem e for ganhar 15 milhões de dólares em algum lugar. Talvez seja uma escolha de quarta, talvez seja uma escolha de quinta. E outra coisa que eu acho que viabiliza a troca é que se alguém oferecer uma escolha de terceira rodada para o Brandon Beane numa troca agora, ele pode usar essa escolha nesse próximo draft, daqui a 2 semanas. Enquanto que se a gente for esperar ele sair no final do contrato ano que vem, essa escolha compensatória vai ser só para o draft de 2027. Então, uma escolha para daqui a 2 anos. Eu não acho a troca tão impossível assim de acontecer agora, embora eu acho pouco provável. Fora isso, eu concordo com tudo que você falou. E também concordo com o fato de que a gente tem bons prospectos esse ano de running back para primeira e segunda rodada, mas eu não vejo Buffalo usando uma das suas três escolhas para isso. E mesmo que ele troque o James Cook, eu não acho que ele usaria. Por isso que eu também não vejo essa urgência de se livrar do Cook agora. Deixa ele jogar o último ano. A gente não tem o menor interesse de draftar o substituto dele agora. Entendeu? E aí, para o ano que vem, você tem um Ray Davis já com 2 anos de experiência, você tem o Ty Johnson, e você tem, de repente, um running back calouro que você pode draftar na segunda rodada do ano que vem. Entendeu? O que você não quer fazer esse ano, mas de repente no ano que vem já se torna algo mais viável. Então é. Mas pelo que você conhece da cabecinha do James Cook, pergunta aqui para todo mundo. Vocês acham que ele vai encarar esse ano dele de Maria Mole ou comer a bola? Pô, aí é suicídio. Se ele for de Maria Mole, é suicídio. Porque ele precisa mostrar serviço. Ele está na vitrine esse ano. Gabriel, Eu o que é que tu acho, acha? eu acho que ele precisa mostrar serviço. Se ele tiver um pingo de juízo, ele faz isso. Mas eu acho, cara, que vai rolar talvez até uma boicotada nele, assim. Eu acho que ele vai ter menos snaps do que esse ano que passou. Eu acho que eles vão tentar preparar melhor o Ray Davis e talvez o Ty Também tem. Johnson, se continuar com as mãos boas para receber, vai ser considerado e eu acho que ele terá menos snaps. Vão, acho que equilibrar bem, talvez até naquele é bem típico do Bini fazer, do Bini não, do McDermott fazer isso, meio que colocar o cara no lugar dele. Eu não sei. Essa é a minha opinião, não sei. O que vocês acham?
Não, normalmente não, vamos lá, historicamente, um running back desse que está no último ano de contrato, geralmente a comissão técnica abusa do cara. Gasta o cara porque Calma. sabe que o cara está de saída mesmo, então para que a gente vai ficar preservando? Vamos aproveitar. O problema, eu não acho que esse é o nosso caso, não, tá? Eu vou concordar contigo. Eu acho que o nosso caso é diferente. Eu acho que eles têm lá uma espécie de comitê de running backs para situações de jogo. Tem situações de jogo que eles gostam de colocar o Ray Davis, tem situações de jogo que eles gostam de colocar o Ty Johnson, e eu não acho que eles vão querer mudar isso só porque o James Cook está no último ano de contrato. Eu acho que eles vão querer manter, até porque os running backs que vão ficar para outra temporada vão ficar sem prática. Eles vão deixar os caras sentados no banco olhando o jogo inteiro. Os caras que vão continuar. Então, eu estou contigo aí. Eu acho que ele vai ter basicamente a mesma quantidade ou menos de snaps e ele vai dar o sangue nesses snaps que ele tiver, porque o próximo contrato dele é definido com o que ele apresentar esse ano. Eu Qual acho é que o, se ele tivesse qual é feito. o, só Pô, desculpa. fazer só uma pergunta até para o Rafa também, para o Leonardo. Qual seria desses prospectos que tem, a partir da terceira rodada, que mais emula James Cook, o estilo de James Cook, aquele running back mais esguio, que não tem um corpãozinho tão grande assim, mas é mais rápido, se desviar, que a gente acha que poderia emular James Cook e ser um alvo para Vamos o Buffalo. vamos chegar lá, né? Vamos lá. Mas da dupla de Ohio State, Rafa, você ficaria feliz com alguém na segunda rodada aí? Gosta de algum mais? Olha, eu pegando a pergunta do Diogo, Diogo, o Dragon Henderson, por exemplo, de Ohio State, porra, exato, é um James Cook melhoradaço. Assim, como exato. prospecto, né? Era isso exatamente isso que eu ia falar. Se for para eu pegar alguém na segunda rodada, eu vou tentar pegar um cara que já vai substituir o James Cook. Um cara tão bom quanto, pelo menos que eu acho que tem potencial para ser tão bom ou melhor. E aí eu iria no Henderson de Ohio State. Essa seria a minha escolha também. Essa seria a Mas o minha Henderson escolha. bloqueia ou não? Bloqueia. Ainda digo mais, bloqueia melhor do que o Jenkins. Bloqueia melhor do que o colega dele lá de Ohio State. O problema para mim, e aí depois eu vou deixar o Leonardo falar, porque eu sei que o Leonardo também gosta dele, e aí eu não sei se o Leonardo vai concordar, o que mais me preocupa é mais aspectos de durabilidade. Isso, né? De durabilidade. É o histórico médico dele. Entendeu? Agora, Ele se tem você. em 2021, ele foi o melhor running back do país como freshman, em 2021. Aí ele teve uma contusão no pé, enfim. Aí teve 2 anos difíceis de contusão, mas o finalzinho de 2024 dele mostrou que ele está plenamente recuperado. Não é aquela lesão que incomoda o quarterback, né? É uma fratura no pé, né? Então, Fratura. E ele, esse cara, histórico médico pode até fazer com que o cara caia, né? não, cara, ele já teve condições de vir para o draft ano passado. Não veio justamente por esse histórico médico, para ele se provar em 2024. E num backfield concorrido, ele foi bem pra caramba. Cara, e ele sim, ele fez no Combine, ele fez 4,43 no 4 Dash. Mas o tape dele parece que ele é mais rápido, cara. Ele, ele parece muito com o Jamin Gibbs. Jamin Gibbs é muito, muito rápido, né? Lembra muito o Jamin Gibbs, ele é muito rápido no tape. Forte lateral. Ele seria o fit para substituir o James Cook aí, numa pique alta, é o ideal. Vamos lá. Em escolha de segunda rodada, é o único prospecto que eu acho que vale e que tem potencial para substituir o James Cook, seria ele. O Christian Agora, Junks, ele traz um aspecto diferente, né? Que Bills não tem. Que é aquele running back mais
norte-sul, mais trombador, estilo Josh Jacobs, estilo Kyren Williams, né? Pô, Isso o cara, Bills mas não você tem. acha que o Bills não tem, cara? Tu não acha que o Ray Davis tem um pouco dessa pegada, não? Norte-Sul? Não. Um box Como que cheio, o você, Ray Davis é. como que Eu acho que o você Davis vê é franzino o... para. O Ray Davis é franzino para um box cheio, eu acho. A quarta para um no playoff, você vai de Ray Davis? Cara, pô, Para rasgar eu, ali, não vai, todas todo mundo as, vai de Josh Allen. todas aqueles push-push, se eu Bom, a gente pudesse trocar, não se eu iria de jeito puder, nenhum de James Cook, né? Numa quarta não, para um. James Cook não. Agora, eu também não ia ficar botando o Josh Allen para fazer push toda hora também, não. Eu ia botar o Ray Davis para fazer quarta para um. Eu ia botar o Ray Davis. E eu acho que a gente tem ali uma ofensiva para isso. Você tem ali uma ofensiva e eu acho que você tem um running back que consegue trombar e melhor ainda, um running back que tem o cérebro e as pernas para caso ele sinta que é necessário adaptar aquela corrida para uma corrida lateral, o Ray Davis eu acho que tem capacidade de fazer isso. Ele não vai correr cegamente para frente. Ele vai trombar. Agora, se ele vê que não tá favorável, vamos dizer assim, para ele vencer ali reto, ele tem a agilidade para cortar para a lateral se precisar. Não tanta quanto o James Cook, mas ele tem um pouquinho, ele consegue. Então eu daria quarta para um para o Ray Davis. Não entendi por que a gente não tinha essa opção ou nenhuma outra opção. Isso era o que mais me frustrou naquele jogo contra o Kansas City, que o Tush Push não estava entrando legal. Eles não tentavam fazer nada diferente. Insistiam na porcaria do Tush Push, chegou a quebrar a mão do lado do Josh Allen e os caras insistindo no Tush Push. Espero que esse ano a gente tenha outras opções. Tomara. Mas agora, olha só, a minha pergunta é a seguinte: o James Cook provavelmente vai jogar esse ano. Vocês acham que a ideia para esse ano seria draftar já o substituto do James Cook? Ou tentar draftar algum elemento que a gente não tem no nosso corpo de running backs? Eu já draftava. E Aproveitar que a depois eu turma é falo com a minha boa. escolha. Isso, já Eu aproveita que tá também, boa, porque porque ano que vem, não sei se temos essa classe tão boa de running backs. E aí a gente fica bem é, complicado. por tudo que eu li, tirando o cara que está lá nas cabeças, lá, Ixi. tirando esse, tem vários jogadores que são bons e tem um nível bastante muito parecido. Então eu acho que é o ano ideal para trazer um running back de talvez na terceira ou na quarta rodada. Por exemplo, esse Trevor Henderson aí, ele ficaria no meu radar. Eu não trocaria para frente para pegar ele, não faria esforço para pegar ele, não. Mas ele ficaria no meu radar ali na 62. É, a minha escolha é uma Deixa. escolha aqui lá da região da terceira rodada que a gente não tem. Na terceira rodada, aí tem tá cotado para cair ali, segundo os consensos aí da NFL aí dos Estados Unidos. Tem o Dylan Sampson, né? Que é um jogo muito parecido com o Ray Davis, na minha opinião. E o Scatterbo. Scatterbo é muito interessante. Essa é a minha escolha. É um tapezinho interessante, só que eu vejo dois problemas. O Scatterbo você vê o tape dele, você vê, é uma delícia você ver ele jogando. Só que ele É, recebe bem para danar, só que ele tem dois probleminhas aí que faz eu não gostar muito dele. Ele tem muito fumble, e se ele tem fumble no college, isso aí no profissional pode ser um problema. Porque a gente, quando vai explicar futebol americano com leigo, a gente fala assim: ó, a gente ataca o futebol americano ou por ar, pelo passe, que tem muitos ganhos, quer dizer, muitos ganhos, mas muito risco.
Pelo chão, você tem pouco risco e poucos ganhos de jardas. Pô, aí o running back sofre fumble, cara. Isso para mim é o fim da picada. Se ele já sofre no college, e ele também é outro ponto negativo, é que ele tem um jogo muito físico, baseado no físico. Aí é o mesmo raciocínio do passe contestado para o wide receiver. Não transfere bem para a NFL essa trait dele de físico, né? Então, assim, eu nessa terceira rodada também, eu passava liso. A gente não tem mesmo a terceira rodada, né? Mas se por acaso a gente fizer uma troca aí, eu passava liso desses running backs aí. Na terceira rodada, você ia conseguir me convencer a draftar o Brashard Smith, que é um prospecto que eu acho que substituiria bem o James Cook. Ele é muito rápido, talvez ele seja mais rápido do que o Cook. Ele não tem muita experiência como running back. Ele era wide receiver. Se eu não estou enganado, ele só tem 2 temporadas só que ele começou a jogar como running back. E ele tem aquela ginga do James Cook, né? Aquela mudança de direção, um corte rápido para tentar quebrar o tackle com jeito e não com força, né? Além disso, como ele era o wide receiver, ele é muito bom recebendo passes, o que era algo que a gente esperava do James Cook quando ele veio da faculdade. O tape do James Cook lá, quando saiu da faculdade da Geórgia, era um running back que recebia muito passe. Então a gente achou que o James Cook ia ser um baita do running back recebedor de passe, e ele começou a dropar a bola pra caramba, e agora o nosso recebedor de passe é o Ty Johnson, né? O James Cook, ele basicamente não é o mais usado no jogo aéreo. Então o Smith, eles tem tudo para ser bem usado no jogo aéreo, e além disso tudo, ele é um baita retornador de chutes também. Baita retornador de chutes. Então, é um prospecto que pode até sair na segunda rodada, mas pelo que eu vi mais aqui, ele está mais previsto para sair ali para a terceira, Quarta, né? talvez quarta. Talvez quarta, é. Então, Eu o acho dois Smith na prospectos muito, terceira ou na quarta, eu acho uma boa. eu acho dois prospectos muito parecidos. Ele e o Baishan Tutton, de Virginia Tech. É outro também veloz para danar, bom de receber. Eles me lembram muito, no draft passado, o Tyron Trace. Você lembra? É, Era recebedor, 2 anos de recebedor, não tem experiência. isso, exato. Foi Lembra para muito o Tracy, que foi muito bem no New York muito Giants. bem no Giants, então. Foi muito bem no Giants. Os Deu, dois deu prospectos certo, mesmo. deu Ah, certo já, o New York Giants esse ano. já estão falando mais lá no nível do Diogo falou aí, de terceira, quarta rodada, esses dois aí. Agora, só para constar, esse Tutten, né? Tutten. Não quero Ah, errar o nome do cara. É Tutten. é o wide receiver mais veloz, o running back mais veloz do E combine. também é o que mais cedeu fumble. 8 fumbles. É muito fumble. Muito fumble. Então, eu O Baixa prefiro Smith pegar também. o. Baixa Smith também. Não, não. Nesse nível, não, pô. Nesse nível, Não, não. mas Ele pode ter cedido um pouco mais do que o desejável, mas, porra, 8 fumbles numa temporada é sacanagem. Eu prefiro pegar o Smith na terceira ou na quarta do que pegar o Tutten na quinta, por exemplo. Eu acho o Smith um valor melhor, porque ele retorna kickoffs, ele é melhor recebendo passes do que o Tutten, embora o Tutten também receba passes. E ele não tem esse problema de segurança de bola tão grave como o Tutten tem. na O, quarta rodada. Pode falar, desculpa. Gabriel. O Scatibble tem quantos fumbles na temporada? Não, tem muito não. Tem muito não. Não é um problema dele. Deixa É. eu ver aqui Eu nos. gosto dele. Bom, o que ele fez no Bowl lá na final Não, foi não. Sim, absurdo. observação. Peraí, Até lançar touchdown lançou.
Alô, caiu aqui? Oi, Eu caí? Oi. Ah, Não, tá. não, caiu não. estamos aqui. Nas minhas anotações aqui do Scadable, está dizendo mais fumbles do que o desejado. Então, ele provavelmente não teve 8 fumbles, mas No 5. alguns fumbles, aí, não sei exatamente quanto, mas ele Não, também aquele jogo tem dele eu acho que poucas vezes eu vi um cara tão bem no jogo assim, né? Até lançar para contra o touchdown, o cara Texas. lançou É, e passe e eu, longo pe- ainda. e eu pensei nele porque eu até pensei que ele ia estar mais bem cotado aí para ser escolhido. E eu penso nele como uma alternativa para desafogar o Allen justamente nas jogadinhas que o Allen, Ah, Lá. na teoria, correria. exato. É, dá muita alternativa para também para esse cara, né? Para esse É, Coringa que a gente teria, né? Então, agora, O Rafa acha que tem. Eu concordo com você. Eu acho que a gente não tem esse cara no running back room ainda, né? não, mas vamos lá, peraí, calma. Teve aquela questão, nós vamos draftar um novo James Cook ou nós vamos tentar trazer algo de novo que a gente não tem? Eu acho que tem muito pouco prospecto aqui que vai trazer algo que a gente não tem. Se tem um que com certeza traria isso, é o Excalibur, É isso. porque ele corre com raiva, ele tem boas mãos, ele recebe passe. Nas minhas anotações aqui eu cheguei a botar, parece um mini Derrick Henry correndo com a bola. E a gente não tem esse cara que é 100% força, né? 100% força e equilíbrio. E Ele parece leva bem inteligente, né? pancada e Ele tem continua. muita, ele tem muito recurso, né? Então parece ser bem inteligente. Aquele tipo de cara que se, puta, pega um coach de running back que também sabe explorar isso, o cara voa. Não, e os intangíveis dele são muito bons também. Diz que ele é líder lá, líder de vestiário. Por isso que o Agora, McDaniel gosta, né? o que ele não tem é atleticismo. Ele não é ágil, ele não é um atleta nato. E aí eu não sei se isso seria atrativo para o Brandon Beane, para o McDermott, não sei se porque a gente anda se especializando em pegar prospectos que têm rise alto, né? Eles estão toda hora agora a gente vê lá os novatos com a nota de rise lá em cima, né? Que é aquele índice de atleticismo, né? Fisicalidade, é. Então eu não sei, essa não é a vibe do Scattergood. Ele gosta de contato, parece que ele até procura o Ele contato. procura o contato, Se exatamente. ele vê uma raia aberta assim, ele vai no contato, ele não vai na raia aberta, não. E o sensacional dele também que eu achei é que ele, como ele ganha jardas caindo para frente, cara, o lance parou assim, ele ganha umas duas, três só na força para frente. Claro que essa trade para a NFL, ela não, ela não aparece tanto na NFL depois, né? Mas é um prospecto interessante mesmo. Essa é outra anotação que eu fiz aqui foi justamente isso. Eu não sei se na NFL ele consegue ser aquele running back principal, aquele running back que vai ter a Ele, maioria esse, dos jogar quase todos os snaps, né? Que eles chamam de ele é bell bom cow, recebendo passe, né? eles chamam de bell cow running back, né? Que é uma espécie de Saquon Barkley, de Derrick Henry, aquele cara que está em campo 90% dos snaps. Eu não sei Tem se o um cara Scalibur assim, vai conseguir tem um fazer cara isso. assim, não sei se você concorda comigo. É um cara na quarta rodada, tá cotado, e ele é assim, ele é um Mario Hampton dos pobres. Ele tem potencial para ser Belcal, corre com uma raiva danada, é o Damian Martinez de Miami. Você gosta dele? Eu acho ele muito bom. Damian Marquinhos de Miami. Tá, demorei um pouquinho para achar porque ele está um pouco mais para baixo aqui para mim. Ah, então você não gosta dele, você não lembra pelo nome? Ele tá na quinta rodada aqui para mim. Não, eu não gostei muito mesmo, não. Não gostei Aí, muito mesmo, tá não. vendo? Eu gostei para Se o lá. Rafa não gostou, certamente o Fernando gostou. É. Agora, eu concordo com E o, você e o que Oli ele é, Gordon? ele é, ele Hum. é parecido com. Peraí, você comparou ele com quem? Qual running back que tu comparou? O Mário Hamilton.
O Marion Henry. Ah, Dos, não, pô. dos Não, pobres, dos pobres. não. Eu pensei que tu tinha comparado ele com o Excalibur. Ele é meio bruto. É Ele é o cara, violento. Velho. ele é o cara que abriu o Você caminho da conhece ele, Gabriel? brutalidade. Vê que você vai gostar dele também. Ele quer abrir o Desculpa, qual é caminho o nome na dele? Damian Damian Martinez. Martinez. Martinez de Miami? Tá. É, Isso. Dá uma pesquisada aqui. Ele para mim é mais o estilo do. Ele é mais o estilo do Excalibur. Busca o contato. Eu tô vendo aqui minhas não, anotações. mas em Oregon, ele veio de um transfer de Oregon. No Oregon, ele corria muito outside zone, ele é um pacotinho completo. Ele, né? A única coisa que ele tem, assim, de ruim, que ele foi preso uma vez por... Ah, já é, esquece. Não, 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 mas é esquece. Dewey. Pode ser Driving, Dui, pode ser Tri, pode ser Quatri, não interessa. Não, driver under influence. não vai para Buffalo, Quem não? cara. Quem não fez isso na adolescência, né? Dirigiu. Agora, ó, primeiro, deixa eu fazer uma observação. Ah, Provavelmente a sala vai fechar daqui a 2 minutos. Não tem problema. Eu vou abrir uma outra sala para a gente terminar aqui de falar de running back e depois dar uma pincelada em tight end. Eu sabia que a gente não ia conseguir fazer nada em 40 minutos, eu já estava esperando mais 40 mesmo, isso aí tá tranquilo, já estava previsto. O Mike Green foi entrevistado. Foi entrevistado. Eles fizeram entrevista com o Mike Green, já o Mike Green, sabendo. é Ele uma não coisa mais séria, não. era um negócio de assédio sexual. Ele sofreu 2 acusações de Ah, assédio sexual na antiga faculdade dele. E aí todo mundo já descartou ele, falou: não, Mike Green não vem para Buffalo de jeito nenhum. Assédio sexual, 2 acusações, esquece. Mas ele está naquela lista lá de jogadores que o Buffalo chamou para bater aquele bate-papo particular. Entendeu? Então, então, Dewey é mais simples, pô. de repente, o Buffalo está repensando essa história de só draftar bom moço. Vamos, vamos descobrir em breve. Mas que Deus vai Mas deixar de achar o genro dele, né? eu particularmente não acredito nisso, não. Não acredito nisso, não. Eu vou fazer o seguinte: Ó, vai só acabar. complementando aqui rapidinho. Vai lá. Escativo no meu simulador aqui tava para sair perto da 90, né? O, Terceira rodada. o Damian Terceira para Martinez está lá pela 123, que é uma boa. quarta para quinta. É, Quarta para quinta. de repente, Quarta, né? né? Final da quarta, eu acho. 123 deve ser final da quarta. É por aí. Eu coloquei ele aqui como jogador de quinta rodada, mas se você pegar ele no final da quarta, também faz sentido. O que eu não sei é se a gente vai focar em pegar um cara trombador, ou se eles veem o Ray Davis como um cara que já pode fazer isso. De repente, até o Frank Gore Jr., que está lá naquele practice squad lá também, que é um cara também meio norte-sul, meio linha reta. Não tem muita agilidade para ir para os lados, não, é só trombada. O Não Davis tem sei frame se. também, né? Eu não sei se eles vão focar nisso. Né? A qualquer momento a sala pode fechar, tá? Então, É, vamos. vai seguindo, se cair, a gente vai para o próximo link. Isso, isso. Vamos para o Você vai, próximo? vai, vai, vai cair? Vai derrubar? Não, eu não vou derrubar de propósito, mas enquanto Ah, não cai, vamos vendo aqui. Damian, Oli eu Gordon. queria. Oli Gordon também é outro cara que Isso, aí, esse é um nome interessante. ele Esse é o pode nome que eu ganhar na queria falar. loteria. Pode ser um bilhete de loteria para quem pegar ele, né? O Oli Gordon Se ele é pegar o um. Oregon de 2023, é um bilhete de loteria que É, pegou. Bills Mafia, deixa seu like, se inscreve gratuitamente aqui no canal e me ajuda com a divulgação para que a gente possa alcançar cada vez mais toda a Bills Mafia BR, não só aqui no Brasil, mas por todo o mundo. Me siga nas redes sociais, no Twitter, @Fernando Chimude, muito conteúdo de Bills por lá. Na Twitch, FH1S Live com conteúdo de Madden. E no Instagram, segue o @blog dos Bills, um trabalho do Célio feito por lá,
excelente, com todas as notícias sobre Bills em português, super atualizado, vale a pena. Além disso, você pode se tornar um colaborador do meu canal e dar todo o suporte necessário para que eu possa me dedicar cada vez mais a produzir conteúdo sobre Bills em português. Conto com você. Tenho 2 planos. Colaborador quarterback da franquia, assim como o Josh Allen, você pode ter um impacto de quarterback da franquia no canal. R$17 por mês. Uma live extra por semana interativa. Acesso ao vivo às lives de Breaking News. Acesso ao grupo de WhatsApp do canal, onde você tem um ótimo conteúdo sendo compartilhado pela comunidade por lá, além de novidades com o início dos jogos. R$17 por mês, QR Code está na tela, você pode fazer o Pix também pelo fernandochimude@hotmail.com. Ou, para quem pode colaborar com um pouco mais aí, o colaborador Hall da Fama, R$78 por mês, número da camisa do lendário Bruce Smith, o GOAT aí dos Bills. Benefícios exclusivos também, todos os benefícios do quarterback da franquia, escolha de pauta para lives e vídeos, um sorteio mensal de membros do canal. O mês passado foi um boné New Era do Buffalo Bills oficial, além de novidades com o início dos jogos. O QR Code está na tela, você pode colaborar também através do Pix fernandochimude@hotmail.com. Pega seu comprovante, entre em contato comigo por uma das minhas redes sociais ou pelo próprio e-mail, me manda lá seu comprovante, me manda seu número de telefone, eu te adiciono nos grupos de WhatsApp e você vai ser muito bem-vindo à comunidade do canal do Fernando Chimude. Muito obrigado a todos e Go Bills! Estamos de volta. Paramos no Oli Gordon. Paramos no Oligorno. Eu acho interessante. Esse prospecto, para mim, é muito curioso. Eu não consegui chegar a uma conclusão sobre o Oligorno. Essa é a realidade. Não consegui chegar a uma conclusão. Porque ele, por exemplo, ele tem 0 drops, mas ele tem 6 fumbles. 6 fumbles na Ele, carreira, 4 perdidos. ele tem. Ele é o melhor running back do país no ano passado e é um running back muito do mais ou menos nessa última temporada. Se bem que eu quero dar um crédito para ele, porque eu me lembro que ano passado, um ou dois offensive linemen de Oklahoma State saíram bem no draft. Saiu aquele Faltano, que saiu logo no top 10 do draft, e se eu não estou enganado, saiu um guard também depois, na segunda, na terceira rodada, alguma coisa assim. Então, a linha ofensiva do Oklahoma State, essa última temporada, deve ter dado uma queda forte. Eu não acompanhei o Oklahoma State, eu não posso afirmar, mas é provável que tenha acontecido. Então, talvez isso. Também já havia uma estatística dizendo que ele teve muito menos snap esse ano. Ano passado parece que ele teve 200 e porrada, 285 snaps, e esse ano 100 snaps a menos. Praticamente um terço a menos de snaps. Isso influi também nos números finais. Mas, sei lá, cara. E ele ainda tem um agravante aqui que ele é aquele negócio, né? Também teve o DY, né? E foi ano passado. Sim. Ou seja, no ano em que ele caiu, no ano que ele está tendo um desempenho abaixo do que ele teve no anterior, ele ainda é preso porque estava dirigindo embriagado. Cara, não sei, cara. Eu não sei se ninguém vai. Não sei se ele vai voltar a ser o running back que ele foi em 2023. De repente, se ele tiver uma ótima linha ofensiva, conseguiu botar a cabeça no lugar, talvez. Agora, que ele é intrigante, é. Que ele é muito bom recebendo passe, é. Mas, honestamente, eu não pegaria ele, por exemplo, no segundo dia do draft. Eu acho um risco muito alto. Eu Não, acho não. que essa previsão que tem dele sair quarta, quinta, de repente até na sexta rodada, é onde eu estaria disposto a correr o risco. Antes disso, eu acho que não vale a pena. Por acaso, mais alguém quer falar alguma coisa sobre o Oli Gordon? Eu acho que a gente já falou bastante de Oli Gordon. Podemos passar para uma outra opção aí de
Eu terceiro dia destaco de ali, draft? eu destaco ali o Devin Neal de Kansas. Gostei muito dele. É um estilo Ray Davis, assim. Ele. Eu lembro que eu fui ver. Eu estava estudando cornerbacks. Aí eu fui ver, eu até comentei, claro, eu fui ver os dois running backs de Kansas, os dois corners de Kansas, jogando contra Travis Hunter, do outro lado. Nessa fase do draft, que tem, a gente já conhece o jogador, a gente vai procurando esses jogos que a gente consegue ver muita gente jogando, né? Aí você vê o Shannon Sen, o quarterback de Colorado, vê o Travis Hunter e tal. Aí nesse jogo eu acabei vendo o David Liu. Ele roubou a cena do jogo de Kansas, fez três, quatro TDs. E eu acho ele muito interessante para o dia 4. É um potencial running back de três descidas, tirinho Ray Davis assim. Gosto muito do J.J. Giddens também, T.J. Giddens, para a quarta rodada. E acho que eu falei todo mundo que eu gosto aí para a quarta rodada. Os demais seriam mais caras situacionais, o cara para igual o Kellen Mullins de Michigan, um powerback, igual o Gabriel aí, né? Um cara para uma jarda ali, e um cara bom, faz bom bloqueio de passe, que ele já foi running back. Então ele identifica muito bem o movimento da linha. É um cara lá, mas esse é para final de sexta, sétima rodada também. Acho que vale o tiro nele. Tem Taj Brooks, de Texas Tech, que eu também gosto. Wood Marks, eu gosto bastante também. Mas tudo já mais para o fundo do draft. Já. Tá mudo, Rafa? Tá mudo? Pronto, Ah, eu clico aqui no mudo, que é para não dar interferência quando você está falando, depois eu esqueço. ah. Eu vou concordar com você na questão de que depois desses prospectos, geralmente a gente chega numa galera que é mais situação de jogo, né? É uma galera que vai cumprir uma função. Ou é muito bom é, no, no, Recebendo, vou no bloqueando. no play block, recebendo. Por exemplo, você falou o Taj Brooks. O Taj Brooks, bobear, é o melhor pass blocker da turma. Muito bom. Tem uma galera que é só para corrida curta, é power back. Então, cada tem alguns que são bons só recebendo passe. Então, você entra num aspecto mais de situação de jogo, né? Cumprir uma determinada função. De repente, esse é o plano lá É, do Bills, né? Ficar com o James Cook e pegar um e- cara desse assim. eu acho, eu acho que eles podem tentar pegar um cara que tem potencial, mas que não mostrou isso ainda, então ele pode ser pego lá embaixo. Entendeu? São poucas, poucos prospectos que eu vi isso. Por exemplo, o DJ Giddens que você mencionou e o Devin Neal, eu acho que são prospectos que podem ser running backs completos, né? Aqueles bell Três cows, né? descidas. É. Três descidas. O problema é que eu não vejo eles chegando no terceiro dia, não vejo eles chegando na quarta rodada, por exemplo. Entendeu? Talvez o Devin Neal, exclusivamente pelo fato de que ele correu. Deixa eu ver aqui quanto que ele correu. Ele correu um péssimo 40 dash. Péssimo não, mas abaixo do que eu esperava. 4,58. Você vê ele jogando, você não fala, esse cara é um cara que corre 4,6. Tu não diz isso. Ele é rápido. Ele é rápido. Ele me lembra até o James Cook quando está ali no open field, né? Depois que ele consegue passar pela primeira linha, que aí ele já está no mano a mano com safety, por exemplo, ele tem aquele gingado, ele tem aquela Ele é rapidez. elusivo. Ele é bem Ele é elusivo. muito, ele é ensaboado. Então, quando ele correu 4,58, eu não acreditei. E talvez ele possa cair ali para a quarta rodada por causa disso.
Mas o Gibbons não cai. O Gibbons de jeito nenhum. Quanto que o Gibbons correu? 4,43. Não, não vai cair. Gibbons não vai cair para a quarta rodada. Não, ele correu isso com 212 libras e 6,0 de altura, né? Não, tá doido. Ele é grandão, ele é grandão. O Giddens é mais fácil ser selecionado no final da segunda rodada do que cair até a quarta. Eu não. Eu não. O Gibbons, eu sou fã do Gibbons. O Giddens, para mim, vou até fazer o seguinte: eu vou pôr um pouco de Giddens aqui para vocês verem. Porque o Giddens é um running back que, se fosse outro ano, ele podia ser o top. Ele podia ser o melhor da turma. Porque esse ano tem muita gente boa. Tem muita gente boa esse ano. Mas se fosse outro ano aí, outra turma, ele podia ser o melhor da turma. Já teve turmas aí que eu vi que não teve um running back tão bom quanto o Giddens. Então vou Eu notei aqui que colocar tem ele. um fumble e 428 carregadas. Pô, absurdo. Absurdo. Mas Giddens pode ser o estilo lá, né? Pode ser o estilo do. eu quero abrir aqui minhas anotações para ver se eu acho o que eu falei mal dele. Se eu falei alguma coisa de ruim. Deixa eu ver aqui. Giddens não não é absurdamente rápido, mas sua aceleração pega defensores de surpresa. Mudança de direção e velocidade suaves combinadas com seu bom equilíbrio ajudam ele a quebrar muitos tecos e ganhar jardas após o contato. Tem uma árvore de rotas considerável e pode contribuir no jogo aéreo, embora não tenha sido muito utilizado em Kansas State. Isso aí foi o que eu reparei mesmo. Ele é muito bom, ele abria, ele recebia espaço, não tem drops, mas tem pouca produção. O Kansas State não usava muito ele no jogo aéreo, não sei por quê. Isso é o mal de universidades, né? Tem universidades que não. É muito inteligente, visão do tráfego, um fumble em mais de 400 snaps, precisa ser lapidado como pass blocker. Pronto, foi a minha observação negativa aqui. Ele não é Também é um. uma crítica, mas essa é uma crítica que você pode pôr em todos aí, ó. É, Ctrl+C, a Ctrl+V. maioria não vai ser. A maioria não vai ser ótimo em pass blocker. A maioria vai ser bom ou mediano para baixo. Então, esse aqui foi o único ponto negativo que eu achei. Se ele for draftado no final da segunda rodada, eu não vou ficar surpreso. Ele só tem 21 anos de idade, ou seja, ainda tem potencial aí para melhorar, inclusive como pass blocker. Então, eu não acho que a gente vai pegar ele na terceira rodada. Agora, um cara que eu queria trazer aqui, não sei se vocês conhecem, que é um cara lá de Vai. finalzinho de draft, é o Marcus Yarns, Giannis, da Faculdade de Delaware. 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 Não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecerem, eu boto um pouco aqui as imagens dele para vocês verem. Mas eu comecei as minhas observações aqui dele com a seguinte citação. Esse garoto com certeza está no radar do BIM. Então já comecei assim. Tem todos os atributos físicos, mas jogou no meio de crianças na segunda divisão universitária. O tipo de aposta que o Bini gosta de fazer no fim do draft ou trazer como undrafted free agents, né? Porque eu honestamente não sei se ele vai ser draftado um cara que jogou em Delaware, jogou contra um monte de universidade aí que ninguém nunca ouviu falar. Eu me lembro que outro dia eu tirei uma foto de um campo de futebol americano que o logo parecia o logo do Homem-Aranha. Era uma aranha, a faculdade de Richmond. Eu tirei a foto lá do campo, lá do logo, botei no grupo para o pessoal ver. Uma faculdade totalmente desconhecida. E esse era o tipo de adversário que ele enfrentou na faculdade. Quando eu tirei essa foto, eu estava justamente vendo o Marcos Yarnes. Mas ele tem uma boa produção. Mas ele, sim, ele tem um bom jogo contra a Penn State, que eu notei aqui. Então, Apesar da pouca mas competitividade dele, então. a maioria é contra adversário de segunda divisão, cara. Então, mas sabe que eu não gostei dele? Ele, apesar disso, ele não tem números expressivos. Eu estou com Mas os eu números também, deles aqui. mas a média de corrida é boa, porque ele não teve muito snap também. Entendeu? Eu não sei se ele era bell cow lá em Delaware. Eu não sei se ele jogava todos os snaps. Tem isso.
Entendeu? Eu vou pôr um pouquinho aqui de Marcos e Arnes para o pessoal ver, até porque Faculdade de Delaware não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ver um jogador que vem da Faculdade de Delaware. Mas ele me lembrou um pouquinho o James Cook correndo também. Entendeu? Já que a gente está nessa temática, ele me lembrou um pouquinho de James Cook. Eu vou até congelar a tela aqui para você ver estatística. Você falou que ele teve pouca produção. Não foi tão pouca assim, não, hein? Vou botar aqui. Deixa eu compartilhar. Rapaz, Exatamente. nessas horas o Fernando Chimuti faz muita falta, hein? Eu toda hora apanhando aqui para toda hora Ele tem a problemas mesma técnicos. altura do. Nunca o Marco Yara teve tanto cartaz assim. Acho que Numa live, numa. nenhuma outra live que fala de futebol americano falou tanto de Marcos Yannis que nem a gente. Engraçado que esse bobear ele não vai nem ser draftado, entendeu? Olha, para terminar, deixa eu ver aqui quanto tempo. Não, não é possível. A gente não deve ter uma boa quantidade de tempo. Não, temos tranquilamente 15 minutos. Para terminar, eu vou jogar mais dois nomes aqui que eu gosto muito e que eu acredito que vão sair no terceiro dia do draft. Um é o Jaden Blue, do Texas, muito rápido, Muito rápido. muito rápido. Mas ele não. E o que eu gostei no jogo dele? Ele é aquele running back que é rápido, mas ele não é rápido o tempo todo. Ele é rápido com inteligência. Entendeu? Ele não é aquele running back que pega a bola, sai correndo que nem um maluco, e aí se bobear, corre na direção do bloqueio, corre na direção do marcador, corre onde não é para correr. Ele pega a bola, ele tem paciência para esperar o melhor caminho se abrir, e ele consegue mudar de velocidade também. Ele tem, eu cheguei até a fazer uma observação aqui. Ele parece um carro com direção elétrica. Ele tem 5 marchas e consegue trocar tanto de marcha quanto de direção com muita facilidade. Ele é bem suave, mudando de rumo e mudando de velocidade. Sabe um cara que Agora, fazia muito isso na NFL, que eu adorava ele? O Livan Bell, você lembra? O Le'Veon Bell. Livan Le'Veon Bell, Bell, Livan Bell, ele vinha aquele passinho dele ali, quando ela entregava a bola para ele, de repente ele achava, esperava os bloqueios. e o Le'Veon Bell tinha uma baita paciência. O Le'Veon Bell, se bobear, ficava ali 2 segundos ali atrás da linha Sim, ofensiva, 3, esperando o buraco abrir. Ele não tinha explodia. pressa. E Ah, explodia. E aí, quando abria, ele explodia. Ele atacava e ia embora. Cortava, dava um corte para dentro, para fora, de acordo com de onde vem o linebacker e tal. O Jaden Blue, ele me lembra um pouco o A-Chain dos Dolphins. Depois que ele pega ali a quinta marcha, e outra coisa que me faz lembrar ele do A-Chain é a capacidade de contribuir também no jogo aéreo. Entendeu? Ele não é um cara de vai abrir 20 jardas lá na frente para receber um passe. Não. Ele é o cara que vai fazer uma rota cruzada, vai pegar a bola ali num passe de 3 jardas e vai transformar aquelas 3 jardas em 80, se bobear. Ele pega a bola e se você não derrubar ele na hora, se ele tiver um caminho, ele vai pegar aquele caminho ali e ele vai embora touchdown. Ele Entendeu? fez segundo tempo aqui, né? Dos prospectos que você analisou. Abaixo de 4,4 nas 40 jardas. Ele é bem rápido, ele é baixinho, ele é É, baixinho. 1,9. É. Entendeu? E ele já entra naquilo que a gente falou. Não é um running back para todas as situações. É um running back para terceiro down. Ele Ele não não é vai um jogar. redundante ao Ray Davis, não? Não, ele é mais rápido mais rápido. e eu acho que ele é uma arma muito mais eficaz no jogo aéreo. Entendeu? Ele, o Agora, Bryce Smith, aquele Charlton, eles são os que mais se assemelham ao Devon Achane. São os três que mais jogam no agora estilo.
o Ray Davis, ele vai conseguir ser um bloqueador muito melhor, entendeu? No terceiro down, ele vai conseguir ser um running back muito mais efetivo ali correndo pelo meio da linha, entendeu? Do que o Jadon Blue. do que o Jaden Blue. É aquilo que o Léo falou. A gente está num momento agora do draft, a gente está falando alguns nomes que são nomes que não vão fazer tudo, não são jogadores que fazem tudo. Chega, bota lá, esse é o seu running back. Não, eles vão cumprir uma finalidade. É isso. Eu acho que aqui para o final do draft não tem muito mais o que falar, entendeu? Tem um garoto de Arizona que eu acho talvez possa ser interessante, porque ele jogou bem em 2023. O nome dele é Ja'Cory Crosskey Merritt. Ja'Cory Crosskey Eu não Merritt. olhei, Rafa. Não viu esse? Eu acho que, eu acho que ele vai ser undrafted, eu nem vi, não. Vou te contar a história dele. Ele é um bell cow, ele é aquele running back que corre todos os downs. Em 2023, ele teve um ano muito bom pela Universidade de Novo México. Foi bem em Novo México. Aí, ó. E aí, 2024, ele se transferiu para o Arizona. Só que ele jogou um jogo pela Universidade de Arizona, e aí a NCAA, né, que é quem manda lá no futebol universitário, deu uma decisão lá dizendo que havia incapacidade de elegibilidade, não sei o quê. Ele não poderia estar jogando. Ele não poderia estar jogando por Arizona. E aí ele simplesmente não jogou o resto da temporada. Perdeu a temporada inteira. Perdeu 2024, só jogou um jogo. Eu fui procurar para ver se era lesão. Não era lesão. Era problema de elegibilidade. Então ele ficou fora do último ano dele por problemas de burocracia, cara. Mas você vê nele possibilidade de bilhete de loteria, assim? Eu acho que sim, cara. Eu acho que eu vi um pouco dele jogando lá pro Novo México em 2023. Eu achei ele bom. Eu achei ele maravilhoso? Não, mas eu achei ele bom. É um cara que, se bobear, não vai ser draftado. É um cara que, de E repente, você Novo pode México é draftar. FPS. Novo México Não, é. não. É. FBS é a primeira divisão, não é isso? FCS. Não, Novo México acho que ainda é primeira divisão. É? Eu acho que o Novo México ainda é primeira divisão. Hum. Mas ele, ele, cara, pode não ser nada, como pode ser um cara draftado lá na sétima rodada e virar um running back titular de alguém. É muito difícil tu pegar um running back lá embaixo e o cara estourar. Muito difícil. O caso assim mais recente foi o Pacheco, né? Foi draftado na sétima rodada e virou running back titular lá do Kansas City Chiefs. E mesmo assim eu não acho ele muito bom, não. Porque o running back é uma posição que mais se traduz na NFL. Um cara que vai bem na faculdade na posição de running back é o que mais tem possibilidade de sucesso de ir bem na NFL. Então, quando é muito simples, não tem muita malícia aqui, muito pormenor. Você pega o cara que jogou bem na faculdade e você drafta logo na terceira ou na quarta rodada. Para que tu vai deixar o cara cair até a sétima? Então, Novo México não é a Power 5, não, mas está na primeira divisão, sim. não é Power 5, é a primeira divisão. Assim como a Arizona, eu também não sei se a Arizona, que é a faculdade para a qual ele se transferiu, também é Power 5 também não, mas é a primeira divisão. Entendeu? Então, mais alguém quer falar alguma coisa sobre running backs? Meu Eu running queria back. eu queria saber o seguinte: dito isto, quem vocês acham que
Brandon Beane, que é raiz, que não quer liberar o Cook, vai escolher. Pô, olha só. Aí que tá, cara. Pô, a gente chegou a tocar levemente disso lá naquela outra live. Foi aquela pergunta lá, qual vai ser o foco para esse ano? Substituir o James Cook ou complementar? Mas existe uma terceira possibilidade aqui que a gente não mencionou, que é simplesmente não draftar. Não draftar. Porque você tem o James Cook, você tem o Ray Davis, você tem o Ty Johnson. Esse foi o nosso trio de running backs ano passado. E os três estão sob contrato. Então a necessidade de você trazer alguém não existe. O que existe é a oportunidade. Você tem uma oportunidade. Você tem 10 escolhas de draft. E você tem uma baita de uma boa turma aí de running backs. Então é uma bela oportunidade. Agora, necessidade não existe. O que eu acho que o Bini vai fazer, ele vai pegar um cara para substituir o James Cook ali no, no dia 3 se algum desses caras caírem, Devin Neal, DJ Guidas, que é mais difícil, ou ele vai pegar um cara situacional lá no fim do draft. Eu acho que ele vai acabar fazendo isso. Ou vai pegar um cara desse que cai no dia 3 ou vai. Na situação que o running back número um tá agora e ter 10 escolhas, acho muito difícil ele não pegar alguém. Isso é verdade. Desses que eu mandei aí a lista, que foram ouvidos no Combine, qual você acha que tem a maior chance de ser selecionado? Levando em consideração a rodada e a necessidade. Vamos lá, a lista do Diogo é Trevor Etienne da Georgia, Jordan James de Oregon e Jaden Blue do Texas. Cara, o Jaden Blue eu gosto. Eu só não sei se ele vai ser o alvo, porque eu acho que ele é um running back ali de terceira, quarta rodada, e eu não acho que o Brandon Beane vai querer gastar a escolha tão alta. Não que seja muito alto, mas eu não acho que eu acho que ele vai querer ir de running back lá no finalzinho do draft. Aí, Agora, aí uma parte você, aí. você tem o Etienne e o James como escolhas mais realistas para mim. Eu acho que o Jordan James ele atende uma palavra que o McDermott falou diversas vezes nessa entrevista, que é velocidade, né? Ele quer velocidade. Então, eu acho que o Jaden Blue não pode ser descartado, não. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não acho que nenhum dos dois assim é um fit perfeito. Mas entre o Jordan James e o Etienne, eu acho que eu ainda iria de Etienne. Eu acho que eu ainda iria de Etienne. Esse Ele, cara é irmão do Etienne, né? Ele é irmão dele, eu do acho que ele é Etienne, que já foi primo. Eu acho que ele é primo. primo do Etienne lá, que é running back do Travis, Jacksonville né? Jaguars. Sabe Pouquinho por que que daquela eu, nada, né? sabe por que que eu iria de Etienne? Eu iria de Etienne porque ele tem a velocidade do Cook, ele tem a velocidade do Cook, mas ele também tem a capacidade de contribuir no jogo aéreo e como pass blocker, que nem o Ty Johnson. Ele não é tão bom quanto o Cook, mas ele tem características de Cook e características de Ty Johnson. Então, eu acho que, e sem falar que é um cara que eu acho que se bobear cai até a sexta rodada, que é onde eu creio que o É, Brandon Beane vai querer, se ele for draftar um running back, eu acho que ele vai querer draftar um running back lá no finalzinho, sexta, sétima rodada, e o Etienne eu creio que deve estar lá. eu acho, na verdade, são dois aspectos que eu não gostei, o Etienne e o Jordan James. O Etienne, ele nunca foi running back 1 do college. Ele estava na Flórida, não era o running back 1 do time. Aí pegou um transfer para a Geórgia, não é o running back 1 do time. Eu acho que diz muito dele, né? Mas eram times fortes, né? E times grandes Temos também, né? fortes, temos fortes.
Então tá aí, Bills Mafia, é isso, um pouquinho aí do que foi a live aí dos colaboradores, a primeira live pré-draft, né, liderada aí pelo Rafa Satamini, pelo Léo Carneiro, participação dos colaboradores, podendo analisar, estudar um pouco da classe de running backs aí. Os Bills muito provavelmente estarão fazendo uma escolha de running back nesse próximo draft, devido à situação do James Cook entrando em último ano de contrato. Os Bills sempre têm draftado um running back a cada ano, né? Então é bom conhecer a classe. Vocês puderam acompanhar um pouquinho aí do que foi essa reunião via Zoom aí, né, da galera dos colaboradores do canal do Fernando Chimude. Você pode se tornar um, como eu sempre falo, né? Deixa seu like aí, se inscreve no canal gratuitamente, e se você quiser se tornar um colaborador e participar ao vivo, né, tive que cortar alguns vídeos ali dos jogadores em ação, por exemplo, eu não posso estar subindo aqui no canal no YouTube, mas o pessoal que esteve lá na chamada pôde acompanhar todas essas análises, esses detalhes e muito mais, ainda com as imagens dos jogadores jogando, né? E vai ser assim também com as outras classes de jogadores aí que a gente vai estar analisando nas próximas lives dos colaboradores. No próximo Leading the Charge, nós temos wide receivers, vai ser o assunto do Leading the Charge de domingo, tá? Então, imperdível. Você que ainda não é colaborador do canal, se inscreve, apoia, ajuda, né? E tem acesso a todo esse conteúdo aí especial que a gente faz pensando na Bills Mafia, principalmente, né? Divulga também, afinal de contas, a live do draft vai ser aberta aí para todo mundo, né? Para os fãs de NFL em geral. Então divulga e dá essa força para o canal do Fernando Chimude, entrando agora na 6ª temporada aí com o Leading the Charge e com o canal cobrindo o Buffalo Bills. Valeu, Máfia! Então é isso, agradeço a todos que acompanharam aqui através do vídeo. Deixa nos comentários o que acha, o que concorda, o que discorda, qual running back de repente não foi mencionado que você gosta, né? Na próxima live dos colaboradores, que vai acontecer nessa quinta-feira, ela vai abordar já os safeties, né? E no fim de semana no Leading the Charge a gente vai ter os wide receivers como principal assunto no momento, beleza? Valeu, galera. Então é isso. Um grande abraço, até a próxima e Go Bills!